Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Life and Time Cast, o podcast da Lifetime. Estou eu, Marcelo Popoff, e o meu grande amigo e sócio, Vitor Caretoni. Depois de bons anos aqui dividindo bancada, nós estamos de volta novamente, né, Vitor? Com certeza, de volta aí, muito feliz. E agora para falar de um outro tema que não só mercado financeiro, né? Exatamente. Aqui a gente vai abordar coisas do lifestyle, coisas que estão envolvidas com a vida fora das mesas de operações e praticamente vamos trazer aqui para debater, conversar, conhecer mais o que os nossos convidados fazem. E hoje nós temos aqui a presença ilustre do Fernando Catsones, CEO da Lifetime, e Rafael Galvão, nosso banker. E o porquê deles estarem aqui é uma paixão que ela, acho que vem, Fernando eu conheço há muito tempo, vem de berço, Rafa também está super envolvido com o tema animais, e o papo aqui hoje vai ser hipismo. É isso, Vitor Caretoni? É isso aí, vamos nessa. Legal. Primeiro a gente tem aqui, claro, agradecendo o patrocinador que ajuda a fazer esse nosso negócio acontecer, a Urban Performance, né, Vitor? Comenta um pouquinho do que é a Urban Performance para a gente dar de presente para os nossos amigos aqui. Legal, a Urban é uma marca que ela une bastante estilo, conforto e muita tecnologia, que faz roupas de diversas ocasiões. No caso aqui, como estamos com atletas na nossa frente, eles estão recebendo uma roupa de esporte. Então, muito parabéns aí, pessoal, e façam bom uso. Muito obrigado. Sejam pessoal da todos Urban. bem-vindos aí. Para começar, vamos entender um pouquinho de cada um de vocês, qual que é a relação com o esporte, porque a nossa ideia aqui, o nosso conhecimento sobre hipismo e cavalo, ele é perto de zero, né? Então, vamos começar. Fernando, me explica um pouquinho da tua relação com o cavalo, por onde ela começou e como que você está inserido hoje nesse mundo, cara? Fala, Marcelo, muito obrigado pelo convite aqui. Não, brincadeira, não é um prazer te ver, que eu te vejo todo dia. Todo dia. Bom, o cavalo, ele tá na minha vida há muitos anos, né? Na verdade, meu pai já tinha criação de cavalos quando eu... eram cavalos de corrida à época, né? Quando eu era criança, adolescente. Constantinos Lambros Catsones. Exatamente. Criava cavalos de corrida. Então eu me apaixonei pelos cavalos, enfim, no Aras, tinha criação também, e foram muitos anos convivendo com isso, né? Até que mais ou menos aos 16, 18 anos, meu pai acabou vendendo, né, o Aras, os cavalos, enfim, e eu saí desse mundo equestre. Fiquei, enfim, trabalho, faculdade, a vida vai mudando e eu fui me desligando dos cavalos, né? Depois de 20, 25 anos, eu resolvi voltar a me aproximar. Ganhei de presente de aniversário uma aula na escolinha da Hípica. Da Hípica Santo Amaro. Da Hípica Santo Amaro. E fui fazer lá a aula totalmente despretensioso. Só que a equitação é um negócio que é um bichinho que te pica e, cara, não tem como sair. Montei no cavalo, fiquei lá 40, 50 minutos e aí você sai extremamente conectado, né? E aí foi nesse momento que eu voltei rapidamente, comprei um cavalo, me tornei sócio da Hípica e voltei a montar para um esporte que eu nunca tinha feito, né? Como a criação era de cavalos de corrida, eu montava, cavalgava, ia para fazenda, mas nunca tinha saltado de fato. Então, aos 42, 43 anos de idade, voltei para isso e para o esporte novo, que é um esporte novo para mim, que é o hipismo. Legal, e você tá, enfim, hoje você tem o skunk, né, que é o teu cavalo. Exatamente. Qual que é a raça apropriada para você saltar hoje? Existem muitas raças de cavalo de salto, né? A raça mais comum no Brasil é a raça brasileiro de hipismo, comumente chamada de BH. Né? Então esse é a raça do meu cavalo, é um BH, é um brasileiro de hipismo, que é um cavalo oriundo do cruzamento de algumas raças europeias, né? Então tem o KWPN, tem o Sela francesa, tem o Sela holandesa, tem o Sela belga, que são cavalos que tradicionalmente vieram de uma história
de cavalos de trabalho, né? Mas foram se adaptando, né? Pela potência, pela força ao esporte. E esses cruzamentos vieram para o Brasil. Tem aí cavalo por sangue inglês que também entrou, né, nesse mix de cruzamentos, etc. E acabou surgindo uma raça hoje, que é uma raça importante, que é uma raça que tem muitos cavalos de alto nível e que acaba levando também um pouco a criação brasileira pro mundo afora aí. Legal. Galvão, Rafael Galvão, conta um pouquinho então, dá essa introdução pra gente dessa tua vida com cavalo, com hipismo, com a vida na fazenda. Bom, Marcelo, primeiramente obrigado a você e o Vitor aí pelo convite para participar e principalmente ao lado do Fernando aqui para falar desse esporte que realmente o principal ponto é o que o Fê comentou, né? Um bichinho que depois que te pica o hipismo você não consegue mais largar a mão. E isso para mim começou muito cedo. Minha família tem fazenda, eu fui criado na fazenda, então a primeira vez que eu estive em cima de um cavalo foi com 10 meses de idade. Obviamente acompanhado ali, mas comecei cedo a ter essa conexão. Né? Isso foi avançando e com 6 anos de idade mais ou menos eu comecei a montar. Comecei na época paulista. Para os meus pais era básico, né? Saber montar e saber nadar. Então era uma das duas coisas que eram muito importantes para eles. Lá em casa foi só saber nadar. Pra mim também. Nadar e bicicleta, né? Andar de bicicleta. Exato. E aí a bicicleta, por ter fazenda, era cavalo, né? E aí eu fui montando até mais ou menos uns 8 anos, quando eu tomei um rola, e aí criança, tudo, acabei ficando um pouco assustado ali com o esporte, com a queda e saí do esporte, exato. Fui voltar só com 18 anos, quando eu estava na cavalaria. Quando eu entrei para o exército e fui servir na cavalaria. No CPR de São Paulo. Legal. Aí eu retomei o contato com os animais, contato com o próprio salto. Né? A modalidade que eu sempre pratiquei foi o salto. E aí depois fomos avançando até chegou nessa fase de faculdade, trabalho, em que as coisas começaram a ficar meio apertadas ali. Me afastei do esporte de novo e fui retomar só quando eu já estava na Lifetime, há uns 5 anos atrás. E aí realmente o Fê também já estava no esporte e aí a gente foi só aprofundando essa relação. Legal, deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Os dois têm essa história da fazenda, criação e etc., mas imagino que hoje, com as hípicas aqui espalhadas pela cidade, né, em várias cidades do país, você não precisa nascer na fazenda para praticar o esporte, né? O que um cidadão comum que nunca praticou precisa para praticar o hipismo? Só ter um cavalo, alugar ali um espaço na hípica, e é isso? Basicamente, querer. Tá. Né? Então, assim, você não precisa ter um cavalo, tem as escolinhas das hípicas, então você pode ir lá e contratar aulas, você não precisa ter necessariamente um cavalo. Então é super, super simples. Na verdade, a relação, né, campo-cavalo ela é natural. E muito das hípicas surgiram pela falta de fazendas próximas. Né? Então é isso. É difícil você ver pessoas que nunca tiveram contato nenhum com a fazenda querer. É engraçado, né? Porque a relação com o animal, o hipismo é muito mais que simplesmente montar ou andar, vou fazer uma trilha de bike, vou sair de moto. A relação com o hipismo é diferente porque ele é um ser vivo. Né? Meu cavalo, por exemplo, pesa 630 quilos e é um dos animais mais delicados que eu conheço. Então, assim, tem uma relação... um probleminha, tem que ir atrás. Sempre tem um probleminha. Ser vivo. Cavalo sempre tem. Sempre tem, entendeu? Então, é um ser vivo, mas gera uma conexão que é uma conexão emocional, né? Sem dúvida, e não é gostar só do animal, né? Dizem, né? E aí os antigos já diziam, e isso vem ao longo do tempo, que o próprio cavalo, por ser tão sensível, ele suga as energias normalmente ruins que você tem ou pode passar. Então, muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma doença gravíssima com os equinos, que é a cólica. É a doença que mais mata cavalo, né? Meu cavalo operou, saiu, enfim, tá bem. Mas as pessoas me perguntavam, pô, mas como é que você tá? Como é que tá seu emocional, etc. Porque aquilo acaba sendo algo que o cavalo puxa para ele até te protegendo. Isso é muito... Isso acontece.
Isso Claro. É o que se diz, né? Eu acredito, Deve ter algumas passado pessoas não por isso. acreditam, mas faz total sentido. Não, e é impressionante isso que o Fernando comentou da conexão, né, desse sentimento que você passa para o seu animal. Em dias de prova, isso fica nítido. Se você chega num campeonato um pouco mais nervoso ou um pouco, do mesmo jeito que o cavalo ser vivo, a gente tem dias bons e dias ruins. Ele também Você acorda num dia ruim, exato. acorda num dia bom. Você tá super bem, acordei, o campeonato tá na mão, fácil. Aí o cavalo, às vezes não tá num dia bom. A coisa não se desenvolve, né? A conexão acaba não acontecendo. E da mesma forma, se você chegar muito nervoso, o cavalo sente isso. Você sente nitidamente que o Fê comentou, é um animal de 600 quilos. Você sente nitidamente se ele está mais nervoso, se ele está mais calmo, se ele está assim, conectado com você. Isso é realmente impressionante desse esporte. Que legal. Muito bacana. Hoje aqui em São Paulo a gente tem a Hípica Paulista, a Hípica Santo Amaro, e tem alguma outra instituição que existe? Tem vários centros hípicos nas redondezas. Tem na Guarapiranga, tem em Alphaville, tem vários centros hípicos na... Legal. Indaiatuba tem um centro, mas eu acho que é de polo, né? Lá é um centro muito forte para polo. Realmente Sim. ficou assim um nicho, porque o polo ele acaba sendo uma atividade que você precisa de muitos animais. Então você nunca vai jogar um jogo de polo com um único animal. Cada cavaleiro precisa ter pelo menos 4 animais para jogar um jogo de polo. Uhum. Então a infraestrutura para um jogo de polo ela acaba sendo mais complexa, além do campo de polo que é extremamente grande. Legal. E falando um pouquinho, acho que muitas vezes, né, aqui os nossos clientes, nossos amigos que estão assistindo aqui, provavelmente, né, têm um interesse e queiram saber mais, mas sempre acaba esbarrando no tema econômicos, né, do negócio, né? Então acho que a gente, de repente, pode até... É barato. Não, a minha pergunta nessa linha é muito simples. É que nem barco. Porque assim, barco é aquele negócio, né? Um investimento, vou comprar um barco, ok. E depois para você manter, é aí que você começa a chorar, né? Mas você sabe que tem um amigo que fala assim, que é barco, né? Nosso mundo lá em casa é o mundo da vela, dos barcos. O barco é um ativo depreciativo cheio de intempéries, né? Eu acho que é mais ou menos parecido com o mundo dos cavalos, só que o barco, se quiser parar de cuidar, dane-se, fica ali no tempo, vai parar. Agora o cavalo não dá, né, cara? É um esporte, sim, caro, né? Obviamente, Você tem um animal, você tem o custo do animal, você tem um instrutor, né? Não é um esporte que dá para você fazer sem instrutor, não esquece. Não existe isso, tá? E aí, enfim, tem toda a manutenção do cavalo que acontece naturalmente, que tem que ser feita, né? A ração, a hípica, o ferrador, o cavalo tem que ser ferrado, todo mês, né? Trocada a ferradura do cavalo todo mês. Você tem veterinário que você paga mensalidade, porque na verdade ele tem que olhar, acompanhar. Funcionário, ele está acompanhando o animal, né? Não é só uma consulta específica, né? Então tem uma série de custos agregados. Falando em números, né? Hoje um cavalo deve custar aqui em São Paulo, numa época aqui em São Paulo, entre 3 mil e 4 mil, 5 mil reais. Você pega numa época do interior, ele deve custar perto da metade disso. Tá. Manutenção por mês. Manutenção por mês. Tá bom. Tá, manutenção, instrutor, hípica, ração, veterinário, tudo Uma isso. vez você comentou comigo que se faz o seguro para o cavalo, inclusive para questões como cólica e similares, né? Seguro também está embutido nessa conta aí, é obrigatório ou quase necessário realmente você ter? O seguro, obviamente, não está nessa conta. Vai depender muito do preço do animal, né? Eu acho que a gente vai entrar nesse tema daqui a pouco, então não vou dar nenhum spoiler aqui. Depende muito do preço do animal, mas seguro não é obrigatório e é muito da pessoa, né? Quem faz seguro de carro, de casa, normalmente faz do cavalo, né? Quem não faz, normalmente não faz. Então, assim, e tem coberturas específicas para algumas doenças, como o caso de cólica, por exemplo. Sim. A turma do Paulinho Calaças e do Ale Delgado, eles têm seguro para cavalo, né? Lá na 3Seg, né? Nossos amigos aí. Exatamente. Legal. Eles trabalham bastante, são corretores muito fortes nessa linha, né? De alto luxo, alta performance. O Ale, se eu não me engano, também salta, né? O Ale salta também monta lá com a gente. Um abraço aí pro pessoal. Bacana.
E quais são as seguradoras em geral? Tem essas seguradoras específicas que entram nesse nicho? É bem nichado, bem nichado. São seguradoras específicas, é um risco específico, tem que conhecer, etc. Eu não vou ser... Convido o Ale para uma próxima conversa. Ele vai vir aqui te falar exatamente como funciona. E parte 2, beleza? Vamos lá. Agora vamos lá. E quanto custa um cavalo? Quanto custa um cavalo? Cavalo pode custar nada. Você pode ganhar um cavalo de presente. Tenho lá um amigo na época, tem um cavalo. Ele ganhou o cavalo de presente porque ninguém conseguia montar o cavalo. Teve que pagar o caminhão para ir buscar o cavalo lá em Ribeirão Preto. E trouxe para cá o cavalo. Vive, se diverte. Enfim, e tá tudo bem, tá? Até os cavalos de ponta. Tá? Então assim, vou te dar alguns ranges, né? Um cavalo para amador iniciante que salta baixo, etc. Vai ser um cavalo que custa de 100 mil a 200, 300 mil reais. Quando você fala saltar baixo, quanto que é o nosso grande campeão lá, Marlon Zanotelli, ele é 1,60. Ele acabou de ganhar em Bordeaux, saltou 1,60. Então, isso é profissional, nível olímpico, exato. 1,60 é nível olímpico. O saltar baixo... O cavalo amador é a partir de 1 metro de altura. Tá. Então, você vai começar ali 1 metro e vai até um amador top que vai estar saltando 1,40 m, mais ou menos. Legal. Então... É isso. Aí você pega níveis intermediários, um cavalo que salta 1,20, 1,30, que já é uma altura bastante razoável, precisa de um cavalo que já tem histórico, preparação, enfim, etc. Esse cavalo já vai começar a custar 400, 500, 600 mil reais. É isso. Um cavalo de grande prêmio, né? O que é o cavalo de grande prêmio? Grande prêmio é a prova máxima, seja aqui, seja lá fora, e aí tem vários níveis de grande prêmio. Um cavalo que salta grande prêmios bem, ganha grande prêmios localmente aqui. 2 milhões de reais. Tá? Para esse tem que fazer seguro. Melhor fazer seguro. Às vezes o pessoal não faz, porque geralmente o cavaleiro, o investidor que tem um cavalo de grande prêmio, ele tem outros animais também. E aí ele acaba tendo um custo de seguro que acaba ficando muito grande para ele. Um passivo de seguros que acaba ficando muito grande. É óbvio, se for um tiro específico, um animal específico, aí é bem provável que é bem recomendável que se faça seguro. Né? E onde que eu compro um cavalo hoje? Não, mas calma aí, não terminei ainda não. Tem mais preço. Tá. E nos últimos anos, você tinha comentado, né, Rafa, que nos últimos anos você teve uma apreciação do preço dos animais que acompanhou quase como tudo, né? Sim, sim. E uma das coisas que mais inflacionaram o preço de cavalo foi a pandemia. Porque as hípicas de São Paulo, principalmente, foram os únicos clubes que puderam permanecer abertos. Por ter esse trato com o animal diariamente. O animal não pode ficar 24 horas em uma cocheira. Ele desenvolve o que o Fê falou, desenvolve cólica, que é a doença mais grave, assim, né? Então, as hípicas puderam permanecer abertas e com isso a gente teve, assim, uma procura no título de hípica muito alta. O título da Santo Amaro, o título da hípica paulista, com certeza, assim, eles subiram muito de preço. E com isso, o preço dos animais também. Então, a pandemia veio para agregar bastante na valorização dos animais. Não teve nada que a pandemia não inflacionou, né? Cá entre nós, mas tudo bem. Exatamente. E aí você pega um cavalo, que eu sei, por exemplo, um cavalo que foi o cavalo que ganhou o Pan-Americano agora, né? O Sul-Americano, desculpa, no Paraguai. Ele é um cavalo que foi negociado aí perto de 5 milhões de reais. Tá? Nada mal. E ganhou. E aí... E ganhou. Pior seria você pagar 5 milhões de reais e o cavalo não desempenhasse. Mas certeza não se tem de nada, né? E tem que lembrar que tem lá um cara montado em cima dele, né? Nossa, cara. Então, assim... E para fechar, né? Um cavalo olímpico pode chegar a 5, 6 milhões de euros. Porque aí a conversa é outra, né? Lá fora em euros. Eu ia fazer essa pergunta. Pra gente que tá aqui no Brasil, o cavalo se compra no Brasil mesmo? Você importa? Tem bons criadores? Como é que funciona esse mercado? A raça brasileira de hipismo é uma raça que hoje já está consolidada no Brasil. Tem grandes criadores no Brasil, mas tem também ainda bastante importação. Né? Tradicionalmente, ainda... A raça brasileira BH, ela cresceu bastante, ganhou notoriedade, mas não é a principal raça no mundo do hipismo hoje ainda, nem de longe, né? Os principais cavalos hoje de hipismo, eles são criados na Europa. Mesmo os que estão aqui no Brasil competindo
Quer dizer, pessoal, melhorando a pergunta, se tem mais cavalos europeus no Brasil competindo do que o próprio BH? Não. No Brasil, em sua maioria, os cavalos são BH. Tá bom. Mas os cavalos de elite, os cavalos de ponta, ainda são os cavalos vindos da Europa. Tá bom. Legal. Eu lembro, na época, acho que era se eu não me corrija, porque eu posso estar errado. Era o Doda, tinha o Balobé de Rouet. Não, tá errado. Era o Rodrigo. Tá errado. Era o Rodrigo Pessoa. Rodrigo Pessoa. Isso aí. O Rodrigo Pessoa montou o Balobé, foi um cavalo que ficou emblemático, né? Todo mundo, assim, Balobé de Rouet. Primeiro que foi a primeira medalha de ouro do Brasil no salto individual. Né? E segundo, porque o Balobé na Olimpíada anterior, o Rodrigo estava vindo com uma performance já excelente nas passagens anteriores e ele só precisava zerar o percurso. E o Balobé refugou 2 vezes em um dos saltos e isso fez o Rodrigo ser eliminado. Na saída dessa Olimpíada, todos os grandes nomes do mercado falaram: desiste desse cavalo, vende. O cara foi eliminado de uma Olimpíada, né? De uma pista que ele só precisava zerar. E um cavalo que, assim, não era para olhar para um obstáculo, não era para nada. Ele insistiu, falou: não, eu vou trabalhar, o cavalo é olímpico, o cavalo... E realmente, na Olimpíada seguinte, eles voltaram e levaram o ouro individual. Na verdade, saíram com a prata, foram receber o ouro 1 ano depois, porque o cavalo foi pego num doping, e aí o Rodrigo ganhou o ouro. Vai ser história de filme, né, cara? E só complementando, tá? Refugo é a pior coisa que um cavalo pode ter. Então, é o pior defeito. Aquela brecada antes de saltar. Exato. Tem que se segurar ali. Já ouvi dizer que teve gente que saiu voando do cavalo, mas isso a gente deixa pro final ali. É o spoiler. Vai ter vídeo? Tem vídeo? Pô, cara. Isso é até uma coisa, né, Vitor? No hipismo, uma das coisas mais importantes que você precisa saber, que você perguntou no começo, é o que você precisa ter para montar, né, para praticar o esporte. A certeza de que você vai cair. Tá? A certeza de que você vai cair. Não importa, não é se você cair, é quando. Isso vai acontecer. Faz parte, é inerente ao esporte. E o cavalo tem uns 2 metros de altura, praticamente. 1,80, 2 metros. A cernelha, né, que é onde você vai estar basicamente sentado ali, né, que é a parte das costas do cavalo. É mais ou menos essa altura, de 1,60, 1,80 mais ou menos. Cara, aborda um pouquinho sobre a prova. Conta como que é a prova, quais os tipos de prova e o que está envolvido ali, enfim. Eu e o Fernando, a gente pratica salto, que é uma das 3 modalidades olímpicas. Além do salto, você tem o adestramento, tá? Que é uma prova onde o cavaleiro e o cavalo, né, o conjunto, eles precisam executar uma série de movimentos obrigatórios e numa ordem correta, tá? A não ser que você seja num olímpico freestyle. E ele vai ser avaliado por juízes que estão ao entorno da pista. Tá? Então é realmente assim, um trabalho de execução e perfeição em trabalho de plano, tá? Que é o trabalho que a gente chama de sem altura, né? Sem as varas e os obstáculos. Você tem o CCE, que é o concurso completo de equitação, que você vai englobar as 3 modalidades, né? O salto, o adestramento e o cross country, que é uma prova de obstáculos em natureza, né? E muitas vezes obstáculos fixos. O salto, ele é uma modalidade que você vai estar praticando numa pista, pode ser de grama ou de areia, e com grande parte dos obstáculos montados no que a gente chama de paraflanco, né? Que são as 2 laterais, e varas de madeira no meio. Pode ter um outro obstáculo natural, mas é bem raro, assim, são para provas mais altas. O cross não, ele é só obstáculo in natura quase, e aí você tem... você sobe barranco, desce barranco, passa por rios, né, que realmente, assim, cursos d'água. Então, essas são as 3 modalidades olímpicas, né. O que eu e o Fê praticamos, que é o salto, geralmente são de 12 a 15 obstáculos. A categoria que a gente já salta provas ao cronômetro, né, ou desempate, em que você vai fazer um percurso, se você zerar, você volta para um outro percurso com poucos obstáculos. Se você zerar, se você não bateu em nenhum obstáculo, significa que você zerou. Isso, exatamente. Não derrubou nada. Você pode bater, você não pode derrubar nenhum dos obstáculos, tem que acertar a ordem da pista, né, a ordem numérica dos obstáculos, e você não pode estourar o tempo limite da prova, tá? Um cronômetro limite. E você não pode refugar também. Qualquer refugo é considerado uma falta. Tá. E 2 refugos, Balobé te elimina. Certo. E nessas 3 modalidades, homens e mulheres competem de igual para igual.
Exato, curiosidades do hipismo, né? O único esporte olímpico que homens e mulheres hoje competem na mesma condição, né? E as equipes são mistas, né? Podem ser mistas. Ou seja, já é uma categoria que se tem registro desde os Jogos Olímpicos lá na Grécia. Então, ou seja, tem uma história bacana. E além de tudo é ESG, inclusivo. É isso aí. Legal. Outra curiosidade bacana, né? Hoje a gente estava conversando pela manhã. É um dos esportes que permite a maior longevidade do atleta, né? Temos hoje um atleta com 71, 72 anos, que é o John Whittaker, que compete ainda em nível mundial. Olha. Caraca, meu. E eu queria fazer essa pergunta. Qual que é a longevidade do cavalo? O cavalo de hipismo, normalmente, ele começa a saltar com 5 anos de idade. Existe um conceito, né, que é chamado de cavalos novos, que vai até os 8 anos de idade, ou seja, ele está numa fase de aprendizado ainda, está subindo as alturas que ele está saltando, etc. Ele encontra normalmente seu ápice entre 11 e 13, 14 anos, tá? E pode saltar até uns 16, 17, 18 anos, tá? Cavalos bem cuidados chegam a viver 28, 30 anos. E depois que ele aposentou com 18, até os 28 ele permanece na ilha, vai para uma fazenda. Vai para uma fazenda fazer tudo que ele quis fazer. Ficar solto, ele vai virar cavalo. Legal. Exato. E uma dúvida, o Marcelo estava falando que os atletas competem na mesma, em pé de igualdade, né, homens e mulheres, e a gente está falando só de cavalo, mas entende-se que é cavalo mais éguas? Sim. Ou só cavalos machos? Cavalos e éguas. Cavalos e éguas. Castrados ou não. Legal. E vamos dando sequência aqui. É um esporte que você tem, né, o homem, o cavalo, e em qual que é o momento que você, enfim, gera essa conexão com o cavalo? Qual que é o momento em que você fala assim, puta, cara, nós nos acertamos? É logo quando você olha para o cavalo, quando ele chega para você, é no tempo, demora para você se acostumar ao cavalo, ou ao cavalo se acostumar com você? Como que é essa... Vai lá, Rafa. Não vou dizer que é uma conexão imediata, ela pode ser uma coisa um pouco mais rápida, né? E realmente, assim, o meu conjunto atual, que o meu cavalo de provas atuais se chama Felício, realmente foi questão de 2 dias que eu fui testar o cavalo, fui conhecer o animal e realmente se encaixou. Mas já tive esse cavalo antes que realmente a conexão não vinha. Assim, demorou para o conjunto ser formado. Isso é uma coisa muito importante da gente estar mencionando. Mas quando vem, assim, realmente você entra numa sintonia que aí é uma peça só na pista. É uma peça só que está ali trabalhando e performando. Tá? Eu não vou contradizer o Rafa, mas eu vou falar que até hoje eu não me conectei. Assim, por que eu faço o hipismo, tá? É uma das atividades onde existe o maior nível de necessidade de conhecimento pessoal, de autoconhecimento, tá? Por quê? Tudo que você faz, o cavalo está sentindo. Para você conseguir fazer essa conexão, você tem que estar com a cabeça aberta, com a mente limpa. Se você estiver lá montado no cavalo, fazendo uma prova, fazendo um exercício, fazendo uma linha, fazendo um salto, e você pensar no teu problema que você vai ter, na tua reunião que você vai ter dali 2 horas, o teu problema que você tem com a família, o teu problema que você tem num possível negócio, muito provavelmente você vai cair. Porque você vai se desconectar por instantes do cavalo, e aquele momento vai ser um momento que você realmente vai estar em risco. Então, assim, a necessidade ali de uma capacidade mental de se conhecer a sua força, conhecer o que o animal te entende, conhecer o teu comando é primordial no esporte. Tá? Então, assim, a conexão é algo, sim, que, como o Rafa disse, você se conecta com um determinado animal e de ouvir sua voz na cocheira, ele sabe que você tá chegando, mas é algo que também precisa ser muito intenso no dia a dia do treinamento, do trabalho, etc., para que você consiga, de fato, efetuar algo bem. Exemplo disso, ontem eu não te vi.
Cara, ontem foi engraçado até, né? Vocês estão fazendo a clínica, né, do Marlon, né? E aí nós fomos gravar uma entrevista com ele lá. Aí enfim, não sei o nome daquela área ali, estamos ali, né? Ao lado da pista. Ao lado da pista ali, aguardando. Aí o Fernando estava saltando e eu estava aqui conversando com o Mário, pai do Marlon e tal. Aí o Fernando passa, estamos todos nós aqui, a turma que está atrás das câmeras aqui. Aí o Fernando passa, cumprimenta todo mundo, eu faço até assim, né? Aí ele passa reto, depois ele me manda uma mensagem assim, acho que eu tinha te ligado, alguma coisa que você... Eu falei, não, mas eu tô aqui. Ele falou, como assim você tá aqui? Eu falei, não te chega. Eu falei assim... E ele tava de óculos. Eu achei que ele não tava de óculos. Eu falei, pô, ainda bem que o cavalo enxerga, né? Mas é isso, mas tá tão conectado que você não... É um esporte, então, que ele exige presença plena. Total. Né? Que é algo que é super raro hoje em dia, ainda mais com tecnologia o tempo inteiro com a gente, né? É isso, né? Isso foi o Marlon falou de forma muito semelhante hoje de manhã pra gente na clínica. Foi isso, ele falou, o meu último instante ali sou eu com o meu cavalo e a entrada da pista. A partir do momento que eu entro ali, nada importa, nada, não quero saber de nada que esteja no entorno, é o traçado, as curvas e só isso, e executar. Então, realmente você tem que estar muito focado. Bacana. Fantástico. Deixa eu voltar para o Economics aqui, que eu tô com umas pulgas atrás da orelha. Vocês estavam falando de preços de cavalo e tudo mais, eu estava pensando do outro lado do balcão, né? O criador de cavalo, ou investidor em cavalos. Porque tudo bem, você vai comprar um animal ali de 100 a 500 mil, tem alguém vendendo. É um bom negócio? Quer dizer, o pessoal que trabalha nessa área ganha dinheiro ou só está pagando as contas ali? Como é que funciona? Olha, no Brasil é um mercado ainda bastante pouco profissionalizado. Tá? Você tem poucos grandes criadores, né, que podem ser cases de sucesso. Né? Então tem uns 2, 3 grandes áreas que são cases de sucesso e que mostram que esse negócio como negócio ele pode ser próspero se bem feito. Agora envolve paixão também, né? Não, mas envolve paixão, tem razão. O preço de um cavalo, você pode comprar hoje um cavalo com 5 anos de idade por 100, por 200 mil reais e ele valer 5 milhões de reais daqui. Agora quantos vão valer isso? Como é isso? Como é essa evolução? Então, eu acho que como todo negócio, ele depende sim de uma profissionalização, de um engajamento e de uma construção. Não é nem de longe um negócio óbvio, né? Cavalo tem um custo fixo alto, como a gente mencionou, então isso gera uma depreciação natural. Tem um mercado restrito, né? Então, assim, tem várias variáveis aí que podem levar muito mais a um insucesso do que ao sucesso. Por outro lado, a barreira de entrada deve ser altíssima, porque como você comentou, é algo super específico, o cara tem que realmente estar no meio ali, né, para fazer. Não dá para chegar com dinheiro, eu vou começar a criar cavalo agora. Então, isso acontece, né? Só que acho que assim, o que o Fê comentou, são 2, 3 cases de sucesso que a gente tem de grandes criadores, e muitas vezes a pessoa, às vezes ela tem dinheiro, quer entrar nesse meio e só por ter o dinheiro ela acha que vai dar certo. Só que é o que o Fernando comentou. Você tem despesas fixas muito altas, você tem variáveis que às vezes são incontroláveis, então seu cavalo pode ter uma cólica, seu cavalo pode machucar num percurso, num treino de 10 centímetros, 20 centímetros de altura, seu cavalo pode ter uma lesão, e às vezes seu cavalo não tem aptidão para aquilo. Ele não tem aptidão para aquele esporte, só que você comprou ele com 5 anos. Você ainda não tinha essa visibilidade, né? Ninguém sabia ainda como ele ia performar. E muitas vezes, onde a gente, por estar nesse meio, conhecer bastante gente do meio, já viu muita gente ter problemas na parte de ser um investimento, é que por ter dinheiro, vou entrar nesse meio, vou comprar 2, 3 cavalos. Muitas vezes acaba comprando um cavalo que ela não vai conseguir um retorno do jeito que ela queria. Então realmente é um mercado complicado. Penso que dá para fazer uma boa analogia com um jogador de futebol. Poucos chegam lá. E no Brasil, meu amigo, existe uma grande especulação daqueles mais jovens, vão virar, não vão virar, vão ser ótimos, não são. O olheiro que sabe e acertou um e vão achar que ele acerta todos os outros. Então, assim, dá pra fazer uma analogia legal. Bacana. Tá bom. Bom, é isso aí. Entrando aqui, acho que na nossa última parte, né, Vitor? A gente queria ouvir um pouco de vocês, alguma história
inusitada sobre passagem de vocês com o cavalo, que de repente pode ser uma queda aí que eu não sei, eu lembrei dessa tal dessa queda. Queria que a gente arranjasse um vídeo para passar um trechinho, mas não sei se tecnicamente a gente consegue. Não sei se vão liberar os direitos autorais aí pra gente. Mas conta algum case inusitado aqui pra gente, Rafa. Acho que um bem emblemático assim para mim em uma dessas duas passagens que eu estava testando o meu cavalo. Eu estava na pista do Aras, que eu estava comprando ele e tudo, e estava usando o equipamento do Aras. Na hora que eu fui entrar numa linha, num salto, a rédea, que é o que a gente usa para pilotar basicamente o cavalo, a minha rédea estourou. Então, assim, basicamente eu fiquei com o carro acelerando sem volante. E assim, só acelerando, porque só por ali também que você só acelerando porque ele já acelerando. Só acelerando porque ele já estava na linha do obstáculo, então não tinha muito o que fazer. E realmente, assim, uma das coisas que me marcou dessa conexão foi que eu falei, o cavalo tem cabeça boa, então ele vai passar. Eu só não posso cair do outro lado. Então foi questão, realmente, trava a perna ali, reza um pouquinho e vamos embora. E aí, realmente, na recepção do salto, aí eu fui me arrumar, fui me organizar, mas ainda tive que usar um pouco da parte de fazenda ali para conseguir parar o cavalo ali, puxando um pouco pela embocadura dele, mas essa daí foi quase um rola que eu tomei. Ia ser feio. E o cavalo chega a quantos por hora? Eu ia perguntar isso. Em velocidade, uns 30, 40 km por hora. Já dá pra se machucar. Chega a ser um esporte radical. Você cair a 30, 40 km por hora. Vou falar que o chão é de areia, mas é bem duro. Sobre o tombo aqui, para contextualizar, um dia eu chego no escritório e o Fernando tá com um roxo no pescoço, né? Eu falei, o que aconteceu, né? Não sabia que fazia alguma coisa tão radical. E falou, o cavalo refugou. Então conta um pouquinho aí dessa história pra gente, Fernando. Eu já, assim, né? Eu já tomei alguns tombos, né? Acontece, não tem jeito. Desde tombo de ter caído junto com o cavalo, porque eu tava galopando na grama molhada, o cavalo escorregou, caiu. Você cai junto. Felizmente ele não caiu em cima de mim. Nossa. Mas tem alguns tombos, né? Esse tombo, esse dia, eu tava saltando um obstáculo duplo, né? E aí eu saltei o primeiro, desequilibrei, saltei o segundo. E aí, que é o composto que a gente chama, né? Eu saltei o B. A hora que eu saltei o B, eu já estava todo desequilibrado, comecei a tentar me organizar em cima do cavalo. E aí, tinha de frente montado um desses de 1,60 que ele falou, que é o olímpico. Só que eu tinha que sair daquele obstáculo, né? E o cavalo alinhou para lá. E eu me arrumando, a hora que eu consegui me arrumar, tirei ele do obstáculo. A hora que eu tirei ele do obstáculo, ele limpou. A hora que ele limpou, eu pendurei no paraflanco. Aí foi bem, quebrei 2 costelas. E foi legal, porque eu bati de lado, né? E aí quebrou a costela aqui. Aí eu fui no hospital, a história não termina ainda. Fui no hospital, fiz a tomo, fiz raio-x, fiz raio-x. Não, tá tudo bem, é só contusão. E brincando com a minha filha, pulava, batia, e a tal da dor não passava, né? Nossa. 3 dias depois eu voltei, aí fizeram a tomo, tinha 2 costelas quebradas. Quebradas. E costela é horrível, você não tem o que fazer, né? Não tem. É horrível. Mas continuam montando. Lógico. É isso. E os campeonatos na hípica, assim, só pra gente fechar, eles acontecem de quanto em quanto tempo? Se alguém quiser visitar, se alguém quiser conhecer... Né? Porque é o que vocês falaram, é simples o acesso, né? A gente tem que gostar muito, mas o acesso é simples. Então, para quem quiser conhecer, como é que faz? Tem campeonatos, tem diversos tipos de campeonatos, tá? A Hípica Santo Amaro, por exemplo, ela tem a Copa Santo Amaro, que é o campeonato interno lá, que tem prova praticamente todo mês. Nessas provas tá sempre aberta a Hípica, então qualquer pessoa, qualquer público em geral pode ir lá visitar, ver prova, entender, ver como é que tem um barzinho, etc. Um restaurante, alguma coisa onde as famílias ficam ali. Tem restaurante, tem toda a infraestrutura lá. Tá? E é um lugar lindo, um oásis no meio de São Paulo. É um oásis, é inacreditável. Acho que vale até foto por cima depois para ver o tamanho que é aquilo. A hípica, ao passo, né, o cavalo, você demora quase meia hora para dar a volta na hípica e você tá no meio de São Paulo. Uau.
Fantástico. Então, assim, é bacana. Belo refúgio. E tem outros campeonatos, né, nacionais, locais, estaduais, que acontecem lá também, né? Os cavaleiros de alto nível, que a gente chama os profissionais, eles normalmente rodam o Brasil saltando os campeonatos, porque você pega um campeonato, por exemplo, de amador, né? Esse campeonato ele tem uma prova aqui em São Paulo, uma prova em Curitiba, uma prova no Rio, enfim, e aí o campeonato roda o próprio Brasil para ter prova em todas as hípicas. Legal. Então, assim, a cada 15 dias, provavelmente você vai ter um final de E semana mesmo, de prova. e mesmo se não tiver prova, só chegar na hípica ali... Não. A hípica, quando não tem prova, ela é fechada sempre aos sócios. Ah, tá bom. Então tem que acertar um fim de semana que tem a prova para poder entrar. Ok, Isso. bacana. Legal. E a federação é a Federação Paulista de Hipismo e a Confederação Brasileira de Hipismo? Isso, as duas. Aqui em São Paulo, né? Cada estado tem sua federação e tem a Confederação Brasileira. Confederação Brasileira. Maravilha. Bom, para a gente encerrar aqui, é uma pergunta pessoal, né? E acho legal aproveitar que você está aqui, né, Fernando? Sócio fundador, né? Que a gente fundou o negócio junto com o Guilherme Burger. Eu queria que você fizesse uma reflexão sobre o que gera valor para a sua vida e comentasse um pouco sobre isso de uma forma super aberta. Olha, o que gera valor para minha vida? Toda vida ela precisa estar em equilíbrio, né? Eu sou intenso na minha vida, tudo que eu faço na minha vida eu tento fazer com a máxima intensidade possível. Seja trabalho, seja família, seja lazer, seja esporte. E naquele momento em que eu estou fazendo algo, o gerar valor para mim é conseguir me dedicar 100% àquilo que eu estou fazendo. E eu encontro muito isso no hipismo, né? Então a relação disso com o hipismo, para mim, com esse lifestyle, é fazer parte disso. O hipismo me prepara para ser mais tranquilo na vida, me prepara para ser tão intenso na vida quanto eu quero ser, me desestressa e faz com que a minha performance profissional e pessoal tentem a ser cada vez melhores, porque querendo ou não, é um esporte que exige demais e obviamente competitivo. Como eu sou, eu gosto de cada vez estar melhor, estar melhorando e estar ampliando aí os horizontes. Então isso é o que gera valor para mim. Pois, só até adicionando aí, te deixar tranquilo, olha, realmente tem até um caso engraçado, o Felipe Osternac, né, quando ele chegou para conversar contigo antes de entrar para o time, né, ele passou numa conversa com o Pedro Chaves, né, com o Luiz Coelho, todos, né, lá do Rio de Janeiro, e os dois, né, tem aquele jeitão vendedores, vem, você vai fazer. Ele estava preparado para chegar para mais um vendedor na Lifetime, sentou com o Fernando e ele fala assim: porra, brother, quando eu cheguei na Lifetime para falar com o Fernando, aquela paz. Esse dia ele andou de cavalo. Cavalo. Tinha ido para ir mais cedo. E para você, Rafa, o que gera valor para a sua vida? Eu acho que qualquer coisa que, pegando o que o Fê falou, acho que não tem como estar na Lifetime sem ser intenso, né? Isso é um primeiro ponto. Então, realmente, essa intensidade, ela é intrínseca em todos nós. E o que o hipismo me gera, primeiro que é uma válvula de escape, esse oásis em São Paulo, tudo isso, e o gerar valor, tanto no hipismo, você melhorando 1% todos os dias, você consegue gerar um valor ali para o seu conjunto, para a equipe que você está fazendo parte. E aí você consegue reproduzir a mesma coisa na Lifetime, na sua vida pessoal. Então, esse gerar o valor de melhorar 1% todos os dias. Porque o Vitor vai saber melhor se a gente colocar isso nos juros compostos ali. Vai longe. Você melhora bastante todo ano. Vai longe. Então, eu acho que é isso. Muito bom. É isso, Vitão. É isso, muito bom. Obrigado, pessoal. Valeu pela presença e pela companhia incrível. E espero que tenham gostado. É isso. Muito sucesso para esse nosso Life and Time Cast, que traga muita coisa de lifestyle aí pra gente, outros lifestyles bacanas. E tem um monte, cara, a gente vai trazer aqui, a gente listou, tem muita coisa bacana que a gente vai trazer. Pô, vamos aproveitar o Life and Time. Vamos falar, o podcast aqui é o outro lado do seu dinheiro, né? A gente no Lifetime cuida dos investimentos e aqui a gente fala de como gastar bem esse dinheiro, né? Faz parte, precisa, né? Pra que a gente ganha, afinal? Isso aí. É isso. Eu queria pedir, gentilmente, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe,
comente. Isso com certeza vai ajudar a gente aqui a continuar produzindo conteúdo de qualidade e de super interesse, né? Queria mandar um abraço também ao Richard, CEO da Urban Performance, que é o nosso parceiro aqui, que está inserido no contexto. E é isso. E, Fernando, eu queria te pedir uma gentileza, né? Quando a gente montou a Lifetime, você já estava com tudo pronto, inclusive o nome. Eu queria que você explicasse para a gente ter registrado aqui, qual que é o significado de Life and Time, por que você pensou nesse nome para a gente ter a nossa hoje que é um super conglomerado de negócios aí. Explica um pouquinho. Bacana. Bom, o nome Lifetime, né, surgiu de duas coisas que, dentro de uma reflexão sobre dinheiro, trazem a resposta do que o dinheiro não é capaz de comprar, né? Ele não é capaz de comprar nem a vida, e ele não é capaz de comprar nem o tempo, né? Então, essas duas palavras de forma isolada, elas refletem coisas que o dinheiro não pode comprar. Mas, e como é o nome da Lifetime, quando você une essas duas palavras, você tem o Lifetime tudo junto, você tem algo que é perene, que é aquilo que a gente quer levar para os nossos clientes, para a perpetuidade. Legal. Te brincava, né? Que a gente aqui na Lifetime cuida do dinheiro, né, para perpetuidade, for the lifetime, né? E quando você separa as duas palavras, né, só é aquilo que você pode aproveitar enquanto a gente está cuidando do dinheiro, que é da sua vida e do seu tempo, né? Então, é isso. Gente, obrigado por acompanhar até o final. Um forte abraço e até a próxima. Até mais. E só lembrando que esse podcast aqui é mensal, então daqui a um mês a gente traz conteúdo fresquinho para vocês.